Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 6 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 61% dos golpes no mundo envolvem comprometimento de credenciais. Falha no Bing permite manipular resultados e roubar dados de usuários. E Uber é impactado com nova violação de dados. E eu começo com essa notícia que fala: 61% dos golpes no mundo envolvem comprometimento de credenciais. Os especialistas em segurança estão com a garganta ardendo de tanto falar sobre a necessidade de boas práticas de segurança e proteção de credenciais. Números apresentados pela Microsoft na última semana, porém, dão a métrica dessa necessidade e adicionam um senso de urgência, principalmente diante da métrica de que 61% de todos os golpes e brechas de segurança registrados em 2022 estiveram relacionados a problemas de login e verificação. A hipérbole continua. Durante o evento Microsoft Secure, a companhia falou de uma economia cybercriminosa que gerou prejuízos de nada menos do que 6 trilhões de dólares em todo o mundo. Desse total, 4,35 milhões de dólares foram registrados apenas nos Estados Unidos, um valor inclusive equivalente ao gasto estimado na aplicação de um bom programa de segurança que evitaria perdas por alguns anos. Antes das soluções, porém, a companhia demonstrou ainda mais métricas que pintam um panorama negativo para o cenário de segurança digital em 2023. Neste ano, 76% das empresas esperam ser atacadas pelo menos uma vez, uma expectativa que é justificada por outro número. Para cada 1.000 indivíduos ligados a uma organização, pelo menos 5 serão alvo de algum tipo de tentativa de golpe, fraude ou ataque mensalmente. Basta que um caia para que o dano repercuta em toda uma corporação. A autenticação multifator é o passo mais importante para evitar ataques comuns, mas é preciso ir além disso, explica Inbar Saizer Kobrinski, diretor sênior de produtos de proteção de identidade e segurança da Microsoft. Isso porque, de acordo com os números apresentados, 34% das empresas já possuem usuários com acesso avançado comprometidos em seus sistemas. 19% dos ataques são decorrentes de credenciais vazadas, enquanto no restante dos casos, basta um ataque de phishing bem realizado para que os dados caiam em mãos erradas, ficando à mercê dos criminosos para a realização de golpes. Eu, claro, não continuei aqui falando sobre a matéria porque existe uma parte disso que é propaganda, falando de que as senhas vão cair em desuso, etc. E sim, talvez no futuro isso aconteça, mas não é a nossa realidade. Não é a realidade. Ontem ainda eu estava, melhor dizendo, há 2 dias atrás eu estava conversando com algumas pessoas de uma empresa que passou por um sério incidente de segurança. E ao conversar, né, com as pessoas, foi possível identificar que o processo de armazenamento das credenciais em seu portal, portanto no banco de dados, era bastante defasado do ponto de vista de segurança. Não estava de acordo com boas práticas e por isso, inclusive ontem, eu acabei compartilhando um material no Instagram falando um pouquinho sobre algumas práticas simples que podem trazer um nível de segurança maior. Exemplo, falei da utilização de hash, falei da utilização de salt key, falei de múltiplo fator de autenticação, que obviamente são exemplos que podem ajudar muito, diminuir muito a possibilidade de que ataques bem-sucedidos aconteçam por meio de vazamentos de credenciais, porque vazamentos acontecem o tempo todo. Bancos de dados vazam diariamente de todos os lugares. Agora, se você implementou adequada segurança, torna muito difícil o processo de quebra de senhas. Principalmente, por exemplo, se você utiliza salt key com hash em cima da senha mais do salt key. Fica muito difícil, porque o criminoso tentando utilizar um banco de dados com senhas comuns a partir de funções hash, comparando para tentar identificar qual é a senha, torna isso extremamente improvável. Mas, enfim, fiquemos atentos, esse é um ponto bastante importante
E se você não tem uma estratégia clara, ou pior ainda, não tem nem visibilidade de exatamente quais são as estratégias utilizadas para o armazenamento de credenciais de acesso, quais sistemas podem ou não utilizar MFA, convido você a rever os seus serviços, rever o seu ambiente e pensar numa estratégia mais robusta para essa parte de gestão de acessos. Falha no Bing permite manipular resultados e roubar dados de usuários. Na verdade, a matéria deveria ter outro título. Permitia, porque a correção já foi feita. Uma falha grave foi divulgada neste final de semana no Bing, o motor de buscas da Microsoft. A partir de sistemas mal configurados baseados na nuvem Azure da empresa, cybercriminosos poderiam manipular resultados de pesquisa e, ao mesmo tempo, embutir códigos maliciosos em tais elementos, possibilitando o roubo de dados de usuários. A brecha não apenas serviria para disseminar desinformação e sites fraudulentos a partir de resultados aparentemente legítimos, como também representava um alto risco para os usuários corporativos da plataforma como Office, Azure e outras gerenciadas pela Microsoft. Felizmente, não existem indícios de utilização maliciosa da vulnerabilidade, que já foi fechada pelos times da Microsoft. Em agradecimento, o time de especialistas em segurança recebeu uma recompensa de $40 mil como parte do programa Bug Bounty da companhia. Bom, já falei algumas vezes sobre esse tipo de programa. Para quem não assistiu ou para quem não está familiarizado, Bug Bounty nada mais é do que um programa de recompensas para caça de vulnerabilidades, onde as empresas determinam alguns alvos, alguns escopos e algumas regras, e também formas de pagamento, para que tipos de vulnerabilidade, etc. Isso significa dizer, e as empresas que têm baixo apetite a risco, eventualmente acabam criando esse tipo de programa justamente para fomentar que outras partes, que pessoas, estudantes, especialistas de todo mundo tenham condições de analisar e, por que não, oferir algum lucro, oferir algum rendimento a partir da colaboração, identificando exatamente vulnerabilidades e sugerindo, inclusive, correções. Então, é disso que se trata. Que bom que já foi corrigido agora. Se foi ou não utilizado por criminosos, saberemos a partir de cenas dos próximos capítulos. E na última notícia de hoje, o Uber é impactado com nova violação de dados. Dessa vez, o incidente envolveu a Genova Burns, um escritório de advocacia terceirizada e com sede em Nova Jersey. Em comunicado divulgado, a empresa comentou que informações confidenciais pertencentes aos motoristas do Uber, como números de CPF e identificação fiscal, foram expostos a uma violação de dados de seus sistemas de TI. Além disso, autoridades foram acionadas para investigar o caso. Poucos meses após sofrer uma violação de dados envolvendo a Tectivity, em dezembro de 2022, a Uber foi novamente impactada por incidente. Em carta divulgada, a Genova Burns, um escritório de advocacia de médio porte com sede em Nova Jersey, nos Estados Unidos, informou que informações confidenciais pertencentes a motoristas do Uber foram expostas em uma violação de dados em seus sistemas de TI. De acordo com um comunicado em 31 de janeiro de 2023, a Genova Burns tomou conhecimento de atividades suspeitas relacionadas ao sistema de informação. Em resposta, o escritório contratou especialistas de segurança de dados externos para investigar a natureza e o escopo da atividade. Em resposta, uma revisão para determinar o que foi impactado foi realizada. Em 1º de março de 2023, determinamos que as informações relacionadas ao motorista estavam contidas em um arquivo afetado, após o qual notificamos o Uber. Neste momento, não temos conhecimento de qualquer uso indevido real ou tentado de suas informações como resultado deste incidente, afirmou a nota. Por conta do incidente, as autoridades foram acionadas para a investigação. A Genova Burns ressaltou ainda que não irá tomar medidas adicionais ou melhor dizendo, que irá tomar medidas adicionais para melhorar a segurança, ainda bem, e se proteger contra incidentes semelhantes no futuro. Essa não é a primeira vez que a Uber sofre uma violação de dados envolvendo terceiros. No primeiro incidente, pelo menos citado na matéria em dezembro de 2022, envolvendo a Tectivity, eu falei sobre a necessidade de analisarmos adequadamente a nossa cadeia de suprimentos, nossos principais fornecedores, enfim. Não adianta simplesmente
criar termos por exemplo, acordo de confidencialidade, que é um instrumento importante, mas não conferir a capacidade que determinados parceiros ou fornecedores têm de honrar, né, aqueles termos, de dizer qual é o nível de segurança que se tem, de avaliar se tem um procedimento ou um processo de resposta a incidente adequado, de garantir quais são as circunstâncias que haverá notificação de incidentes, de verificar se existem ferramentas e controles ligados a monitoramento e também proteção, né, dos dados sensíveis, se há dados sensíveis envolvidos na prestação de serviço. Então, tudo isso é preciso que seja feito justamente para diminuir a possibilidade de que um evento, um incidente num parceiro, num fornecedor, traga impacto, inclusive reputacional, para a sua empresa. Agora, obviamente, os motoristas podem estar correndo sérios riscos de terem seus dados expostos e até mesmo utilizados em outros tipos de ataques. Bastante lamentável. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!